Se prepara aí para uma chuva de informação. Eu vou listar agora 16 coisas que você precisa saber antes de viajar para o Peru. Independente de onde você for no Peru, seja Lima, seja Cusco, seja Machu Picchu, seja a região do Titicaca, esse aqui vai ser como se fosse um guia essencial para você viajar para lá. Hello, my friend, eu sou o Giva, eu sou criador de conteúdo de viagem e aqui eu te ajudo a viajar mais passando menos perrengue. Eu tô fazendo uma série de vídeos sobre o Peru e hoje eu reuni todas as informações essenciais para você ir, além das dicas práticas que eu colhi durante a minha viagem. Então pega papel, caneta e bora pra essa aulona. Eu dividi em 16 tópicos, que assim fica mais fácil da gente entender e vai batendo um a um, beleza? Bora lá? Documentação necessária e visto. O Peru é um membro do Mercosul, então, parceiro nosso, então lá você não precisa de visto e nem precisa de passaporte para entrar lá. Você pode entrar só com o seu RG que você vai ser admitido no país. E nessa tem duas pegadinhas. Tem que ser o RG mesmo, tem gente que vai com CNH, não consegue nem embarcar aqui no aeroporto no Brasil. E outra, o RG tem que estar num bom estado de conservação. O RG normalmente a gente deixa na gaveta lá apodrecendo, mofando, então se você aparecer lá com o RG velho, rasgado ou muito velho lá, uma foto de criança, você não vai conseguir entrar também não. Por mim, se você tem um passaporte, vai com o seu passaporte, aí você pode ainda ganhar lá um carimbo pra ficar de recordação. E aí o período que você pode ficar no Peru são 180 dias ou 6 meses, né? Então, se você quiser aí, tirar uns 6 meses sabáticos e fazer um mochilão por lá, são 6 meses que você pode ficar no país. Imigração. Eu vou te falar que, imigração me dá pavor, independente do país que você for. Eu fui pra Bolívia também, já tava me borrando. Aí no Peru foi super tranquilo. Mas isso, lógico, que varia de cada pessoa que vai te atender. Mas o Peru, por ser um destino, super turístico, por causa de Machu Picchu, eles estão super acostumados a receber turista e principalmente turista brasileiro. É bem provável que você tenha problema com imigração lá, mas de qualquer forma, pra todo lugar que eu viajo, eu recomendo as pessoas também levarem a sua pastinha de nerd, que eu chamo. Aqui dentro tem as minhas passagens, tanto de ida quanto de volta, a comprovação das minhas reservas de hospedagem, tem comprovante financeiro falando que eu tenho dinheiro no Brasil, que eu não preciso fugir para outro país, tem comprovante de vacinação mesmo que não seja necessário, eu levo, e a pólice do meu seguro viagem. E falando nisso, seguro viagem é obrigatório? Pro Peru não é obrigatório, mas altamente recomendado. E o Peru ainda mais do que outros países, porque talvez você coloque em situações de risco muito mais do que num passeio por cidade. Porque, por exemplo, na minha viagem eu fui pro oásis de Huacachina, a gente pegou um carro lá que fez trilha nas dunas. A Laguna Yumantai, que a gente faz a trilha, um monte de pedra desnivelada, então pra torcer o pé facinho. Um monte de comida duvidosa que a gente come, ceviche podre, quem sabe? Isso sem falar da altitude, né, que pega pra muita gente. E mesmo que você for muquirana igual eu, o seguro viagem tem que fazer porque não é caro. Nessa viagem que eu fiz, o seguro viagem ficou um pouco mais de R$10 por dia. Inclusive, se você estiver organizando uma viagem agorinha, eu tenho um desconto no Comparar Seguro Viagem. E esse é normalmente o site que eu utilizo para contratar o seguro viagem. Você entra lá, dá seu nome e seu e-mail, o destino ou o continente que você vai e o período. E aí ele agrega vários seguros viagens, mostra seguros viagem de várias seguradoras e aí você escolhe a que melhor cabe no seu bolso e que você acha que tem melhor qualidade. E aí eu vou deixar aqui na legenda o meu link que já tem o desconto aplicado, que varia aí de 5% a 15% dependendo do seguro. E se ainda me ajuda um criador de conteúdo que tá dando todo esse conteúdo de graça pra você. Vamos falar de dinheiro agora. Primeiro, custos. Lá eles usam o sol peruano, que curiosamente é uma das moedas mais estáveis da América do Sul. No momento que eu tô gravando, um sol tá valendo R$1,56. Não é uma grande diferença de câmbio. E falando sobre custo, eu sei que barato ou caro é relativo, mas pra mim eu não achei uma viagem muito cara. Comparando com o meu dia a dia, eu acho que os preços de Lima se equiparam muito com os preços de São Paulo, principalmente a alimentação e essas coisas. Eu também achei o preço dos passeios que a gente fez bastante em Cusco, não muito caro. Por exemplo, a montanha colorida que a gente fez foi $40. E você consegue encontrar ainda mais barato negociando lá na cidade. O que pode encarecer a viagem realmente é a viagem para Machu Picchu, que o trem foi bem caro e aí isso que fez elevar um pouco o valor do nosso orçamento. Mas se você comparar com outros países, eu acho que tem destinos bem mais caros que o Peru. E como levar dinheiro? Nessa viagem, assim como todas as outras que eu faço, eu fui com o meu cartãozinho da Wise e também com a minha conta global da Travelex Confidence. Se você não sabe o que é uma conta global, não tá aí no século 21, é uma conta que você consegue pagar no débito lá. Então você faz a transferência de reais para lá, você consegue fazer a conversão para moeda desejada dependendo do país e consegue pagar nas maquininhas por lá. No Peru a gente teve realmente um grande problema de pagar com a Wise, porque muita maquininha não aceitava, não sei porquê, talvez seja numa configuração antiga, uma tecnologia
tecnologia antiga da maquininha. Mais uma coisa legal da Wise é que a gente consegue ir, por exemplo, no mercado lá que tem um caixa eletrônico ou no aeroporto, a gente insere nosso cartão, coloca a senha e a gente consegue sacar em dinheiro na moeda local. Vai pagar uma taxinha lá, mas eu acho que vale a pena. E depois da viagem eu fiquei sabendo que o banco La Nación não cobra taxa. Fiquei sabendo só depois da viagem que as pessoas vieram me recomendar, mas aí eu já deixo essa recomendação. Se tiver lá o caixinha do La Nación, tenta passar por lá, porque ou não tem taxa ou a taxa é menor. Depois vocês podem até me confirmar aqui nos comentários se essa informação procede. Ó, eu falei da Wise aqui, da Travelex Confidence, mas todas essas contas globais que tem disponível no mercado funcionam mais ou menos da mesma forma. O IOF é o mesmo, você consegue sacar no caixa eletrônico, pagar no débito lá. Então assim, ó, Wise, a Travelex Confidence, a Nomad, o C6, o Inter, todos funcionam mais ou menos da mesma coisa, então você não vai ter grandes problemas. Inclusive, se você quiser abrir uma conta na Nomad, eu tenho até um cupom e eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? E aí uma coisa que surpreendeu a gente também é que muitos lugares no Peru aceitam cartão, só lugares mais afastados, por exemplo, com umas vilinhas incas que a gente precisava do dinheiro, mas é bom ter o nosso cartão e também dinheiro físico também para uma emergência. E também o cartão de crédito, mas esse aí é só numa emergência assim muito grande. E ó, antes de eu te dar a próxima dica, eu posso pedir para você se inscrever aqui no canal? Se você tá assistindo até agora, significa que você tá curtindo o conteúdo ou pelo menos tá assistindo para falar mal depois. Mas se inscreve que é muito importante para eu continuar fazendo vídeos desse tipo. Internet no celular. Olha, eu não tive nenhum problema com conexão no celular e isso aí realmente me impressionou bastante. Até lá em cima de Machu Picchu, assim, o 4G tava torando. Só em alguns lugares específicos, como por exemplo algumas trilhas que a gente fez no meio da estrada, que o sinal deu uma oscilada, mas no geral eu achei uma conexão muito boa, uma rede de internet muito boa por lá. E a velocidade também não deixou nada a desejar. Em São Paulo, muitas vezes, tem muitos lugares que não pega direito, que dá uma oscilada. Lá eu não tive problema nenhum. Peru tá de parabéns. E aí nessa viagem, como nas outras, eu usei o eSIM da Olafly, que é um chip completamente virtual que você compra aqui. Você compra, por exemplo, vou ficar 7 dias no Peru e aí você contrata pelo período que você vai ficar lá, paga por esse período, faz a instalação no seu celular sem precisar de um chip físico. E aí quando você chega no destino é só ativar a opção de roaming lá e ele já vai estar funcionando bem mais prático. Você não precisa ir até alguma loja para contratar a internet, você já sai do aeroporto com internet. Você pode, por exemplo, já pedir um Uber, já facilita bastante você desembarcar e já ter internet. E eu gosto tanto do Olafly que eu negociei até um desconto aí para os meus seguidores e deixei na descrição aqui desse vídeo, tá? Depois que você terminar, clica lá. Transporte e locomoção. Uma grande recomendação para todo o Peru é você evitar pegar táxi de rua, tanto em questão de segurança para onde ele vai te levar, tanto em questão de golpe deles te cobrarem a mais. Então você vai andar de carro, prefira os transportes por aplicativo. Uber funciona super bem, tanto em Lima quanto em Cusco. Mas o que a gente usou mesmo por lá foi o InDrive, que é o concorrente do Uber. Lá você consegue negociar o valor da corrida com o motorista e no geral assim você consegue uns 40, 50% de desconto comparado com o do Uber. Na América Latina é super forte o InDrive, na Colômbia a gente usou bastante, no Brasil tá chegando e no Peru você também consegue achar essa opção. Em Lima você vai encontrar um grande problema que é o trânsito caótico. Sério, até pra mim que moro em São Paulo me impressionei. E lá eles não têm o metrô, eles têm um negócio chamado metropolitano, que são ônibus que têm faixas exclusivas e estações próprias que parecem o metrô. É bem cheio, mas também é bem mais rápido, então se você tiver no horário de pico, talvez seja melhor do que o Uber ou que o InDrive. E aí pra passar lá você vai precisar de um cartãozinho, só que esse cartãozinho é vendido em algumas estações específicas, é difícil de encontrar. E aí tem um esquema que já é bem comum pros locais lá, é você abordar alguém que tá passando na catraca e falar assim, meu, oi, sou gringo e não tem o cartãozinho, você consegue passar pra mim e aí eu te dou em dinheiro, você dá as moedinhas referente ao dinheiro. Eles já estão acostumados com isso, eles são super abertos, passam por você. Inclusive eu quero agradecer aqui um nosso amigo, eu não sei o nome dele, mas a gente fez amizade com um cara, um dentista que passou pra gente e na hora de eu pagar ele falou, não precisa pagar não, eu faço isso aqui de bom grado e é muito bom encontrar pessoas de bom coração no meio do caminho. Então um grande abraço pra você, meu amigo. Altitude. Olha, o Peru foi o primeiro lugar do mundo que eu realmente peidei pra altitude. Eu já falei em outros vídeos, a Montanha Colorida, passei malzão, assim. Tive enjoo, dor de cabeça, foi assim, uma experiência horrível pra mim. E é bizarro como a altitude tem efeitos diferentes em cada organismo e é até difícil dar uma recomendação geral sobre isso. Tem atleta profissional que passa mal, enquanto isso idoso vai lá super bem, não passa mal. Mas as recomendações gerais aqui. Se hidrata, não bebe muito álcool nos dias anteriores, faz uma aclimatação antes, então, por exemplo,
exemplo, você vai lá na Montanha Colorida ou na Laguna Yumantai. Fica em Cusco 1-2 dias para pelo menos se aclimatar com a altitude um pouco menor para depois você alcançar altitudes maiores. Masco toma chá de folha de coca e lá no Peru e na Bolívia também, eles vendem na farmácia um negocinho que são as Sorote Pills, que são cápsulas lá exclusiva para o mal da altitude, que eles chamam de sorote. Eu já fiz um Reels, inclusive, falando sobre as recomendações para altitude, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Vai ter um monte de conteúdo extra. Agora que a gente tá falando de saúde, prevenção, vamos falar de água. Parece uma recomendação besta, mas eu e a Nath, a gente tem quase um mantra que é assim: muitas vezes, fome é sede. Muitas vezes a gente tá viajando de mau humor, achando que tá com fome, mas na verdade a gente só tá desidratado. Então, assim, antes de sair do hotel, pega uma garrafa lá, 1 litro, vira pra tá hidratado durante o dia. Mas assim, só bebe água de garrafa que é mais segura. Na nossa viagem a gente enfrentou um grande problema, tanto em Lima quanto em Cusco, que é a falta de água. Eles vivem uma crise hídrica, assim, ferrada, e muito hotel vive à base de caminhão-pipa. Então, assim, ó, esteja preparado, leva um lencinho umedecido, porque talvez você tenha que tomar um banho com ele em algum dia por lá. Idioma. Se você tá indo pro Peru, prepara aí o seu espanhol porque você vai hablar. Assim, barreira linguística é de cada um. Meu espanhol eu julgo que seja muito bom, então não tive grandes problemas por lá. O sotaque deles também não é tão carregado como, por exemplo, um chileno, um argentino, que talvez seja um pouco mais difícil de compreender. Mas se você tiver com dificuldades, é só pedir pra eles falarem mais despacio, um pouco mais despacito, mais devagarinho, que eles são super solícitos e também vão tentar falar de um jeito que seja mais compreensível pra gente. E aí o legal dessa parte andina aí, tanto do Peru, da Bolívia, é a variedade de idiomas que a gente encontra por lá. No Peru são mais de 48 idiomas além do espanhol. E o que a gente mais encontra por lá é a gente falando em Quechua, principalmente ali na região do Vale Sagrado, e o Aymara na região ali do Titicaca. E eu acho assim muito lindo como essas culturas, essas línguas sobrevivem primeiro, depois da colonização, que foi bem pesada, e depois da globalização. Quando a gente foi pra Bolívia no ano passado, a gente foi pra uma Isla del Sol, que era a ilha mais importante do Império Inca, e é muito bonito de ver como eles preservam ainda das tradições e assim, o Aymara ainda é a língua principal, você vê eles conversando nas casas e tal, e é muito legal imergir nessas culturas. Qual é a melhor época pra ir? Ó, se você quiser conhecer a região ali dos Andes, então, Titicaca, o Vale Sagrado, Machu Picchu, Cusco, a época ideal é de julho a setembro, que é uma das épocas aí de mais seca. Mas também tem que ficar de olho que é uma época de alta temporada, então as coisas podem estar mais cheias e mais caras. Ó, eu fui em outubro e eu adorei, porque o clima tava bom, não tava tudo tão cheio, não tava muito caro, e eu ainda peguei ali o finalzinho da temporada. Segurança e criminalidade. Olha, cada vez que eu viajo, eu percebo que cada vez mais o Brasil tá fudido. Isso porque eu achei o Peru super tranquilo em questão de segurança. Lima, por ser uma cidade grande, tem que manter aquelas precauções que os BRs já sabem. Não ficar moscando com o celular no centro, desconfiar de quem vem falar com você na rua, essas coisas. Já em Cusco, como é uma cidade menor, é até outra cultura do que de Lima, a gente andava de madrugada por lá e assim, uma paz terrível. E um dos motivos que a gente faz Free Walking Tour no primeiro dia da viagem, além de conhecer o background da cidade e se situar por lá, é pegar a recomendação de segurança do guia. Então, se você tiver espaço aí no seu roteiro de viagem, eu recomendo fortemente você fazer um Free Walking Tour. Onde comprar presentinho. Ó, eu já fiz um vídeo falando sobre meus erros no Peru, e um que eu destaquei foi ter comprado lembrancinha. A gente coleciona imã de geladeira, e a gente comprou na própria cidade de Águas Calientes, lá em Machu Picchu. Só que acabou saindo bem mais caro. Isso porque em Lima e em Cusco são os lugares que a gente consegue encontrar mais opções e com preço melhor também. E aí em Cusco tem 2 lugares que você pode ir para comprar presentinho. Primeiro é uma loja chamada Assunta, que assim, tem patamares e patamares de loja, tem poncho, tem chapéu, tem imã, tem tudo. E o outro é o Mercado Central de São Pedro, que além de encontrar essas coisas aí, bugiganga de imã, chaveiro, lhaminha, poncho, você também encontra coisa pra comer e tempero pra trazer do Peru. Bairros para se hospedar. Ó, como eu só fui para Cusco e Lima, eu vou passar as recomendações que eu tenho desses lugares. Em Lima eu fiquei na região de Miraflores, que é a região assim mais popular. Em São Paulo, se a gente fosse comparar, é a região ali de Pinheiros, que tem bons restaurantes, é seguro, uma classe mais alta e acaba reunindo mais turistas também. E aí ali perto de Miraflores também tem 2 bairros bem populares, que é Barranco, que a gente pode chamar aqui de Vila Madalena, porque é cheio de grafite, arte, cafezinho, é uma região um pouco mais descolada, e San Isidro, que tem uma pegada mais chique, assim, mais
elegante, a gente pode comparar, sei lá, ali com o Itaim Bibi, uma Berrine. Quando a gente tava orçando a nossa viagem, a gente cogitou ficar no centro de Lima, mas a gente também viu muita recomendação que o centro de Lima, depois das 6 da tarde, depois do movimento, fica bem vazio, não tem muita coisa aberta e aumenta um pouco essa questão de insegurança. Então, se você quiser ter mais opções noturnas, fica em Miraflores, Barranco ou San Isidro. E aí visita o centro durante o dia. E aí em Cusco, mais perto que você conseguir ficar do centro, melhor, porque aí dá pra fazer tudo a pé, fica mais seguro, pra saída dos tours também fica mais fácil. E a gente ficou em 2 acomodações na cidade. A primeira, num hostel bem no centro histórico, bem no fervo mesmo, e o outro a gente ficou no bairro de San Blas, que fica tipo 10 minutinhos andando do centro, e é uma região assim de mais arte, tem bastante bar. Eu gostei bastante da vibe desse bairro. Inclusive eu quero fazer a recomendação desse hotel, que eles me atenderam super bem, assim, é um casarão antigo, tem um café da manhã delicioso, eu recomendo de verdade, que é o Huascaran Casa Boutique San Blas. E aí foi muito legal que os administradores, os gerentes eram super humildes, eles não tinham Instagram, eu sentei lá com eles, ajudei eles a criar um Instagram, então, assim, ó, se você tiver a oportunidade, fica lá que foi uma acomodação muito especial pra gente. Como chegar em Machu Picchu? Ó, eu fiz 2 tópicos só sobre Machu Picchu, porque é o passeio mais procurado, então eu acho que merece ter tópicos próprios. Para chegar em Machu Picchu, você tem 3 opções. Ir de ônibus, ir de trem ou a pé mesmo. Ir de ônibus é o mais cansativo, mas também o mais econômico. De Cusco, você pega um ônibus e uma van até a hidrelétrica, que é a região mais próxima de Aguascalientes, que pode chegar de carro. E aí depois você faz uma caminhada aí de 10 quilômetros até a cidade. E aí esse caminho você faz permeando a trilha do trem. Não é uma caminhada muito difícil, você faz aí mais ou menos em 2 a 3 horas, dependendo do seu ritmo. E de trem é o mais rápido, confortável, mas também o mais caro, e foi o que a gente fez. E aí nessa você tem 2 opções. Primeiro, um trem direto de Cusco até Aguascalientes, rapidinho, mas um pouco mais caro, e um outro valor um pouco mais barato, que é o serviço bimodal, que foi o que a gente fez, que você pega uma van de Cusco até Ollantaytambo, que é uma cidade ali do Vale Sagrado, e de Ollantaytambo até Aguascalientes você vai de trem. E aí são 2 empresas turísticas que operam esses trens, que você pode comprar, são preços tabelados, então independente, você pode comprar uma ou outra, não tem muita diferença, que é a Inca Rail e a Pero Rail. E aí também tem a opção de você ir a pé fazendo a trilha Inca, que vai desde Cusco até Machu Picchu, falam que é lindo, mas dura aí de 3 a 4 dias, precisa ter pique, precisa ter perna. Como conseguir ingresso para Machu Picchu? Hoje quem faz a venda dos ingressos de Machu Picchu é o governo peruano, ele que está centralizando a venda dos ingressos através do Ministério da Cultura. E se você está planejando uma viagem aí com antecedência, vamos dizer aí 2 meses e meio, 3 meses de antecedência, você não vai ter problema para comprar o ingresso. Você compra pelo site oficial, que é o machupicchu.gov.pe, e aí eu vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo. E aí na hora da compra vai ter algumas opções de circuito que você pode escolher. Eu recomendo que você faça o circuito 2, que é o melhor circuito, mais concorrido, porque você tem acesso, além do lugar onde você consegue fazer aquela foto clássica, você também tem acesso dentro lá do sítio arqueológico, mas também é a opção que acaba mais rápido. E aí se você não conseguir comprar o ingresso, como foi o nosso caso, que a gente planejou a viagem meio que em cima da hora, tem como comprar presencialmente por lá. É um pouco de perrengue, mas rola. E aí eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando como funciona, então se quiser tá passando pela mesma situação, acessa lá. Ufa, até cansei de falar. Mas é isso, acho que eu reuni todas as informações mais importantes para viajar para o Peru, mas se surgiu alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu ajudo com o maior prazer no que eu puder ajudar. Aí lá no meu Instagram tem todos os stories destacados no meu perfil, além dos vários reels que eu postei sobre esse destino. Então se ainda não me segue por lá, Giovanni Sandes. E aí aqui também no meu canal eu fiz já alguns vídeos falando sobre esse destino. Se você estiver planejando uma viagem por lá, é importante você assistir para não passar perrengue. Ó, esse canal aqui é novo, eu tenho poucos inscritos ainda, então se você gostou do meu conteúdo, eu te convido a se inscrever para eu continuar nessa missão aí que é de democratizar o acesso a informações de viagem. Semana que vem eu volto com mais um vídeo de viagem, então a gente se vê por aí. Fui!